Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Infelizmente não pude estar presente com vocês hoje, tive um imprevisto desses que acontecem na nossa vida, nas nossas vidas, mas vou deixar aqui um vídeo com algumas dicas do que foi a aula de hoje, tá? Então, se vocês recordarem bem, a gente está falando sobre o módulo 4, o diálogo com o passado. Nas semanas anteriores, se eu não me engano, mais ou menos em uma aula e meia, a gente falou sobre como a gente abordaria esse capítulo através do tripé da cultura brasileira, o indígena, o africano e vamos colocar as outras influências culturais que não são essas duas, né? O restante do mundo, não só a Europa, não só os Estados Unidos, mas a Ásia também, tudo mais. Então nós refletimos um pouco a causa indígena. Eu lembro que nas aulas passadas a gente refletiu um pouco a causa dos índios Yanomami, né, os índios Munduruku, que estão sendo ameaçados. A gente trouxe à luz dos dias de hoje um pouco da reflexão do que seria a cultura indígena, esse primeiro tripé, esse primeiro pé do tripé, não é? A cultura autóctone, a nossa cultura nativa. E aí nós percebemos, depois de refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo com os indígenas hoje em dia, a gente deu uma peneirada para a gente perceber quais são as características, os pontos culturais, as expressões artísticas que os indígenas, através das quais os indígenas se manifestam, né? A gente percebeu a pintura corporal, a música, a cestaria, a culinária, né? As formas de comer, as formas de se vestir ou do não vestir, né? Ou dos trajes rituais, das suas práticas religiosas, de oração, do seu mundo animista. E a gente percebeu que temos muitos traços culturais hoje pertencentes aos indígenas, né, que os indígenas deixaram pra gente. O banho diário, não é? Algumas iguarias, como a mandioca, né, a prática da mandioca, algumas práticas de artesanato, não é? E também de maquiagem, talvez umas influências em tatuagem. Nós temos a língua muito potente, vários dialetos indígenas de diversas línguas que ainda atravessam a nossa língua portuguesa. Então a gente percebeu também através da Catu Mirim, aquela rapper mulher que indígena, e que coloca no seu rap super contemporâneo toda a causa indígena. Então a gente percebeu tanto a cultura do indígena quando ele estava aqui e chegaram os primeiros europeus, quanto o que essa manifestação indígena traz hoje para a gente. Então, perceber que quem faz arte indígena é o indígena, seja onde ele estiver, seja ele na sua tribo, na sua comunidade, ou seja ele na TV, na internet, cantando rap, fazendo o que for. O segundo pé desse tripé, que é o que a gente falou hoje na aula, é a África. E aí a gente refletiu um pouco, então a aula foi um pouco conversada mesmo, como a gente gosta de fazer, tentando perceber os traços africanos na nossa cultura. E a gente pôde perceber a primeira coisa, historicamente, né, a gente teve uma escravidão africana absurdamente extensa, mais de 300 anos, e que causa marcas indeléveis à nossa sociedade. A gente tem mais tempo de escravidão do que tempo de abolição, se vocês observarem bem e fizerem as contas, né? E aí a gente parte do pressuposto que esses africanos não vieram para cá por livre e espontânea vontade, eles vieram como escravos, foram enganados. E a manifestação da cultura deles se dava através dos momentos de resistência. E a gente fala muito nesses movimentos de resistência quando a gente fala em escravidão africana no Brasil. A gente fala nos quilombos. Observa que são esses lugares em que eles para onde eles conseguiam fugir, expressar suas crenças, suas opiniões, sua cultura de uma forma geral. Há uns 20, 15 anos, não lembro, o Ministério da Cultura, que ainda existia, fez um apanhado das comunidades quilombolas remanescentes. Aqui em Búzios tem a comunidade da Rasa, né? E essas comunidades quilombolas, elas podem abrigar práticas culturais
da época desses africanos escravizados que eram foragidos, né? Então, a nossa primeira interação é essa interação histórica. E é claro que, tendo esses lugares para sua manifestação cultural, fora a Casa Grande, né, quando fugia, a gente tem a prática da capoeira, né, da dança como luta, da luta como dança, do desenvolvimento de dialetos ou de formas de se expressar através da língua, das línguas africanas, de Yorubá, por exemplo. A gente tem a manutenção dos acessórios e dos tipos de cabelo, não é? Cada tribo tinha um tipo de cabelo específico, um corte de cabelo, então a gente é perceptível que esses lugares, esses quilombos voltassem a preservar, voltassem a praticar as práticas culturais que foram apagadas pela dominação do homem branco. E aí a gente percebe, claro, nos dias de hoje, uma marca muito grande da cultura preta no Brasil. E a gente pode falar dessa forma, né? Com todo respeito. A gente vê artistas afrodescendentes ou pretos, famosos, jornalistas, pesquisadores, mas ainda em pouco número. A gente ainda tem uma comunidade brasileira muito preconceituosa de uma forma geral, né, gente? A gente pode observar olhando nas notícias, fazendo o exercício do pescoço, olhando para o lado, né? Mas fica pra gente de grande valia os ritmos, os batuques, os instrumentos, ficam as interações com das religiões de matriz africanas com o catolicismo e o surgimento de novas formas de crença, fica pra gente a forma de vestir, os penteados, uma cultura do dizer, do conversar. Então a gente não... A comida, a gente não pode esquecer da herança culinária africana, dos produtos também que foram trazidos pelos escravos africanos para cá, algumas raízes, algumas árvores. Até propõem que o coco, por exemplo, veio com eles, né? Enfim, então a contribuição e a reflexão é essa que ficaria para vocês, caso a gente tivesse assistido aula ao vivo. Onde vocês percebem a influência africana na cultura brasileira nos dias de hoje? Onde? Quais são os pontos? Na forma de você vestir, no seu penteado, na sua transição capilar, no tênis que você usa, na sua tatuagem, na música que você ouve, na peça que você assistiu, na série que você maratona, né? Lembra do Pantera Negra, e claro que não é brasileiro, mas é uma requisição de um comportamento social, né, mostrado pelos artistas pretos de Hollywood. Então a nossa aula de hoje foi para pensar um pouco de que forma esse segundo pé do nosso tripé das influências culturais age no nosso Brasil de hoje. Tá bom? Então, fiquem de olho no plural. Até semana que vem. Tchau, tchau.